Página 100, mensagem 46. Sempre melhor, José Carlos de Luca. Tudo bem, gente? Eu sou Melissa e vou passar essa mensagem. Jesus ensina que a vela não pode ficar debaixo do cesto. Ela tem de ser colocada no velador para iluminar a todos os que estão na casa. Nossa luz interior pode estar debaixo do cesto do complexo de inferioridade, do cesto repleto de crenças negativas sobre nossos talentos e capacidades. Tire sua luz desse cesto e a ponha bem alto, deixe-a resplandecer diante dos homens, como ensina Jesus. O mundo precisa da sua luz. Precisa de você, e somente seremos felizes quando a nossa luz estiver brilhando. Vale dizer, quando estivermos movimentando nossas forças na realização dos talentos que Deus concedeu a cada um de nós. Não deixe que a dor e o sofrimento apaguem sua luz. Saiba antes que é a sua luz brilhando quem vai tirá-lo do sofrimento. Essa luz, você precisa usá-la. E a gente escolhe o momento que a gente quer usar. Em alguns momentos, a gente rejeita essa luz. Em alguns momentos, a gente diz, não é conveniente que eu use essa luz. Ou, sei lá, já usei ela demais, não tá dando certo, vou deixar ela guardada. Eu tô começando a entender em algum aspecto assim, entendeu? Eu tô olhando para um quadro que eu fiz, que é uma pintura, né? Que eu fiz na faculdade, era para entregar um trabalho, e aí eu escolhi fazer o retrato da minha cadelinha, né? Que ela nasceu aqui em casa, é filha da minha cadela, né? Eu fiz o parto dela, eu sempre ajudava, né? E o nome dela eu sempre dava nome, mesmo que os filhotes fossem para adoção. Então, eles ficavam aqui em torno de 30 a 60 dias, né? Até eles desmamarem. E aí a gente começava a oferecer e a dar os filhotes. E sempre ia muito bem. Ela foi um caso assim bem específico de que as coisas não deram muito certo e eu fui ficando cada vez mais triste porque eu percebia, sabe, que ela estava sofrendo muito. Ela era uma cachorrinha assim toda branquinha, tinha um lado do rosto só que era marronzinho, uma manchinha do outro lado do olho, bem pequena em torno do olho, assim, marronzinha, e quase que metade da carinha, assim, marronzinha, o restante todo branca. E ela sempre foi pequenininha. Quando ela nasceu, ela ficou, assim, uma bolinha branquinha, gordinha, coisa mais linda. E conforme ela cresceu, ela era uma vira-latinha, assim, miudinha, sempre delicadinha, sabe? Muito frágil, muito sentimental, enfim. E essa cachorrinha, né? Quando ela nasceu, eu dei para ela o nome de Amandita, que é derivado da palavra Amanda, né? Que significa aquela que merece ser amada, né? E no entanto, ela foi um caso bem específico de que ela não foi amada, sabe? Essa cachorrinha, nossa, sofria muito, né? Eu tive até, nasceu
em uma das últimas crias, uma cachorrinha que ela nasceu com 3 patinhas. E ela foi adotada. Nossa, eu fiquei tão preocupada, né, dela não conseguir ser adotada, e ela conseguiu ser adotada. E depois a moça me mandou um vídeo dela já grande, que ela foi para uma casa, uma chácara assim, bem grande. E ela era muito bem cuidada, ela tinha mais, acho que tinha mais 1 ou 2 cachorros onde ela foi, e os cachorros receberam ela super bem, ela era muito feliz, sabe? Parece que a moça levou para a mãe dela cuidar. E deu muito certo. E, no entanto, essa cachorrinha que nasceu perfeita, tão linda, tão... E o nome que eu dei para ela, na verdade, não funcionou muito. Quando chegou o tempo da gente doar os cachorros, um dia a gente saiu com alguns, e aí a minha mãe parou, que encontrou um conhecido que era um jardineiro, e aí ele quis ficar com o cachorro, e daí uma outra mulher falou que ia ficar com outro, e tinha uma senhora que falou assim, ó, pega pra mim, né, que depois eu vou vir buscar. Não sei se falou com ele pelo telefone e tal. Ele falou, tá, vou guardar pra você. E ela ia ficar com ela, com a Amandita. Então ele ficou com o cachorro e guardou a Amandita para uma conhecida dele. Só que foi passando o tempo, e a mulher não veio buscar, então aí ele ficou com ela, né? Aí passou algum tempo, alguns meses, e eu não lembro, minha mãe que falou depois eu acabei esquecendo e sinceramente eu não lembro do sonho. Ela me disse, minha mãe sempre dizia, você sonhou com ela, e no sonho você entendeu que ela estava te pedindo ajuda, que ela estava pedindo socorro, né? E infelizmente eu queria lembrar, mas eu sei, eu tenho uma vaga memória que realmente eu tive esse sonho, porque a gente foi do nada lá, né? A gente resolveu ir naquele dia à noite e aparecer lá na casa do homem. E minha mãe falou assim, aproveite e já conversa com ele, alguma coisa que eu quero fazer em casa. E aí a gente inventa uma desculpa para você ver como que ela tá, se realmente é um pedido de socorro, se realmente ela não tá bem, tá, né, precisando de ajuda, sofrendo maus tratos, alguma coisa. E a gente chegou lá, eu acho que, não lembro se a hora que a gente estava chegando, ele estava chegando também. Tudo isso eu tô contando para entender um pouco da luz, que a luz, como eu falei, às vezes a gente escolhe usar, às vezes não. Como eu tive esse sonho, e esse sonho parecia um pedido de socorro, né? Como eu disse para vocês, que uma coisa que eu tenho descoberto é que eu acredito, né? Que a gente emite pedido de socorro. E no momento que a gente precisar, mesmo que a gente não tenha consciência, um pedido de socorro é emitido. Mesmo que a gente não consiga falar, mesmo que seja um ser, um cachorro, um feto, um bebê que não consiga falar, eu acredito que a gente emite um sinal de socorro, um SOS, alguma coisa, algo espiritual mesmo. E aí eu resolvi usar a minha luz, né, que é esse amor, né, socorrer alguém. E a gente foi lá, eu contei para minha mãe, ela, né, ela gostou, ela se prontificou, né, ela tinha um carro, então eu fui junto com ela e, enfim, ela que conhecia esse jardineiro, né, esse senhor. E tá. Daí chegando lá, eu lembro, eu acho que ele estava chegando ainda do trabalho.
Daí ele abriu o portão, viu que era minha mãe e eu. E daí ele foi numa portinha assim. E ele falou assim, ó, você vai ver. Eu acho que ele pegou uma chave, alguma coisa assim. E ele falou assim pra gente, você vai ver, a hora que eu abrir a porta, ela vai vir correndo. E aí eu fiquei assim, ah, é? Ele falou assim, é, sempre assim, a hora que eu chego, abro a porta, ela vai vir correndo. E aí ele abriu a porta, realmente ela veio correndo. Ela passou por nós, foi até lá fora e aí ela voltou. Daí quando ela voltou, meu Deus, já não reconheci ela. Porque ela saiu de casa toda linda, gordinha, fofinha, toda, sabe assim, um bibelozinho bem cuidada. E ela voltou assim, meu Deus, ela tava horrível, sabe? Ela tava puro osso, mas ela tava assim, tão alegrinha, parecendo uma cabritinha pulante. E... ai, meu Deus, me cortou o coração, sabe? Me corta o coração de lembrar dela. E eu não tinha levado nada, sabe? Eu não tinha levado ração, não tinha... porque eu não sei, não pensei que ia encontrá-la, não esperava encontrá-la naquela situação, né? E ela ficava trancada num banheirinho o dia inteiro, né? Ali ela se mijava, ali ela se cagava. E ela comia as próprias fezes, que eu acho que era de fome. Depois eu fui pesquisar que era também para que ele não ficasse bravo e batesse nela. Então ela dava um jeito de se livrar da sujeira que ela fazia para não apanhar, né? E aí eu reparei que ela foi lá fora, eu fui ver onde que ela tinha ido. Ela foi mexer no lixo, né, procurar comida. E, enfim, eu lembro que eu perguntei, porque ele tinha um filho, né, ele tem um filho. Eu falei assim, ai, será que ela não tá com fome, né? E aí o menino falou assim, não sei, eu vou ver como... Eu falei assim, dá um pouquinho de água, de ração para ela, né? Eu acho que ela tá com fome. Daí o menino falou assim, não sei, eu não posso dar, eu tenho que ver com meu pai primeiro. E daí a gente voltou para casa e daí eu fiquei muito mal aquela noite, né? E daí eu falei com a minha mãe, a gente tem que voltar lá, né? Que ela vai morrer, né? Ela não tá bem. E daí minha mãe falou assim, ah, você fala que a gente vai levar ela no veterinário, né? Para fazer uns exames e não sei o quê, né? E daí a gente não devolve mais ela. E daí então a gente voltou lá e a gente fez isso, mas ele também não... Eu não lembro dele ter ligado, dele ter cobrado, né? Talvez ele tenha até ficado aliviado, né, da gente ter trazido ela. Só que, como eu falei da luz, que em algum momento a gente usa, outro momento a gente decide não usar, depois a minha mãe não queria ficar com ela, porque também a gente não podia ter mais gastos, né? Então a minha mãe tentou dar ela outras vezes. Ela foi para outra pessoa, passou a noite lá, ela não foi bem recebida, sabe? E aí, o que acontece? Toda vez que tentava dar a ela voltava pior, né?
sabe, eu acho que a sensação de rejeição que ia dando nela, né? E eu comecei a sentir uma coisa em mim que era assim, ó, para de tentar dar ela, porque é para ela ficar com vocês, né? É isso que eu entendia, né? Que não era. Cada vez que tentava dar ela, e foi a única cachorrinha que aconteceu isso, toda doação dava certo. Para de tentar dar ela, porque ela vai sofrer mais, e só vai judiar dela, e só vai piorar. Para onde ela ia? Até que teve uma vez, porque assim, eu me sentia mal, porque sinceramente eu não estava ajudando financeiramente com os gastos dela. Então, assim, a minha mãe não aceitava ela, né? Então, por mais que eu achasse que não ia fazer muita diferença, que ela não comia muito, ela era pequenininha, né? E não ia dar muito mais gastos, né? Mas eu lembro que daí teve uma última vez que a minha mãe levou ela para tentar dar ela, né? E eu já tinha sentido no meu coração que não ia dar certo aquilo, porque toda vez era a mesma coisa e ela só estava piorando cada vez mais, essa cachorrinha. Eu lembro que eu falei assim, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, não vai dar certo, né? Eu tô vendo o que tá acontecendo, mas eu virei para ela e falei, eu lavo minhas mãos. Eu lavo minhas mãos, faz o que você quiser. E eu lembro que eu segui naquele dia e eu fiquei assim, fiquei assim aliviada, fiquei me sentindo assim, eu fiz o certo, né? Eu achei, como eu falei, a luz, você uma hora você decide usar, outra hora você decide guardar e fala assim, não. Porque eu pensei assim, não é justo eu cobrar da minha mãe, né? E falar com a minha mãe para ficar com ela, sendo que eu não estou ajudando financeiramente, então eu não posso opinar. Então eu resolvi o quê? Me calar, não falar. Eu falei, eu lavo minhas mãos. Só que aí, essa última vez que ela foi tentar ser adotada, e eu tinha razão, porque ela voltou, não deu certo, né? Mais uma vez não deu certo. E no final, toda a vidinha dela, realmente ela ficou em casa, não tinha jeito, ninguém queria ela, entendeu? E não era porque ela era uma cachorrinha bonita, ela era uma cachorrinha saudável, só que ela foi ficando doente toda vez, entendeu? Que ela voltava, enfim, que tinha contato com mais cachorros, com mais, né? E eu não sei, eu sentia nela, cachorro, eles têm a emoção e eles têm a saúde emocional também. Eu sentia nela que ela ia ficando, sabe, diferente dos outros. Ela ia ficando depressiva, ela ia ficando sentindo toda aquela rejeição de cada tentativa, entendeu? Frustrada. Até porque as pessoas sempre que tentavam adotá-la, sempre tinham essa rejeição por ela, sempre reclamavam, ela fez xixi, ela fez cocô, como se esperasse que ela fosse, sabe, uma boneca, né, que não fizesse. E daí, da última vez que ela foi adotada, ela pegou leishmaniose. E aí, ela veio para casa e os nossos cachorros nunca tiveram nenhuma doença. Aí começou um ciclo em casa de doenças, entendeu? Todos os cachorros pegaram essa doença por causa dessas tentativas de dar essa cachorrinha, de dar. E porque em algum momento eu me calei, porque eu sempre senti isso, né? Mas eu acho que eu nunca tive coragem de verbalizar, que em algum momento eu disse, eu lavo minhas mãos. E nesse momento eu lavo minhas mãos, eu deixo de usar minha luz porque eu não tenho dinheiro, eu não posso opinar, porque
eu não estou ajudando, então eu não vou dar um conselho, eu não vou dar a minha opinião, né? Então vou deixar que as coisas sigam, que a pessoa decida. E aí criou todo um problema que todos os cachorros, entendeu? Começaram a ficar doentes e começaram a morrer por causa... E às vezes a gente sente igual. Em algum momento da vida dela, eu mudei o nome dela. Eu falei, ai, Amandita não, nome fraco. Eu vou colocar She-Ra, que é o nome daquela guerreira do desenho de quando era criança. Quem sabe ela vai deixar de ser frágil para ela ser guerreira, lutadora. E no final ela nunca foi. Ela sempre foi frágil. Eu acho que ela precisava ser mais amada, entendeu? Eu até quero escrever sobre a vida dela. Então, hoje eu estava tentando começar uma história que falasse não só sobre ela, mas sobre outras também. Eu tenho uma personagem que chama Amanda. Eu não publiquei esse livro ainda. Foi o primeiro livro que eu comecei no caderno lá no Japão. Porque o primeiro que eu terminei foi A Lenda das Mulheres Proibidas, né? Mas não é o primeiro que eu comecei a escrever. Quando eu estava com síndrome do pânico no Japão, foi esse livro que a personagem chama Amanda. Então eu mudei o nome dela, mas ela foi dócil, ela era assim ela era diferente. Um dia, quer ver que eu peguei ela fazendo? A minha mãe comprou uma ração que era 2 cores, bicolor. E eu peguei ela fazendo uma coisa muito engraçada, que era, ela comia só a ração de uma cor. Ela elegeu aquela e aí ela deixava as outras, a outra de outra cor. Era a raçãozinha marronzinha com a vermelhinha. Então ela comia só a vermelhinha. Deu, uau, olha só, eu nunca vi nenhum cachorro fazer isso. E aí, ela estava aparentando ficar bem doente, né? E eu lembro que foi a primeira vez que eu vi falar de leishmaniose. Eu nem sabia quando eu vi que ela estava apresentando vários sinais da doença, né? Daí eu lembro que eu comecei a pesquisar quanto que era, né, para fazer o tratamento. E daí quando eu dei de cara com os valores dos remédios, que na época que eu vi que era 5 mil reais um remédio, 6 mil reais, daí eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Porque eu não tinha dinheiro. Foi bem num período que eu tava com um monte de problemas e eu queria muito, por isso que eu comecei a pesquisar do tratamento para poder, né? E comecei a ficar muito aflita se aquilo já tinha passado para os outros cachorros. E aí já comecei a ficar arrependida. Falei, meu Deus, por que eu falei que eu ia lavar minhas mãos e agora o problema, né, se espalhou. Eu lembro uma vez que eu estava sentada numa cadeira, fazendo um trabalho meu, e que eu vi um negócio atrás das minhas costas, de algumas pessoas que estavam nas minhas costas. E Deus me falou assim, você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? E eu falei, estou ouvindo. Infelizmente, estou ouvindo. Daí, eu não tinha noção como eu tenho hoje que Deus falava comigo assim, né? Ele falou, se vira e fala alguma coisa. E aí eu, hã? Eu?
que eu vou falar? Quem sou eu para falar alguma coisa se as pessoas já têm o pensamento firmado sobre isso e já vem fazendo isso há tanto tempo? E ele me disse assim: você sabe que um dia isso vai chegar até você e não vai ser bom. Vai chegar até você para te prejudicar. E aí, então, dito e feito. Algum tempo depois, eu tive um grande trauma em relação a isso, entendeu? E porque eu não me exortei, né? Porque eu não obedeci aquilo que Deus me falou. Ele falou: uma hora ou outra, aquilo que você não se posiciona vem para te machucar. Você resolve lavar as mãos, então tá bom. Lá na frente, isso chega. E isso me lembra muito o comentário que eu fiz do Aminhotep IV, né? Que ele recebia pedido de socorro lá fora e ele fingia que não escutava. E uma hora o reino dele foi sendo comido de fora para dentro, que a invasão começou por fora. E destruiu todo o Egito. Até esqueci o que eu estava falando. Ela foi dócil sempre, do início ao fim. E daí eu não consegui o tratamento. Eu levei ela para fazer o exame no CCZ, né? E daí deu positivo. Daí eles me deram prazo para apresentar que ela estava fazendo tratamento ou fazer a eutanásia. E daí eu não tinha dinheiro para fazer o tratamento, né? Então, nossa, eu lembro que, enfim, eu decidi que ela fizesse a eutanásia, né? Então eu levei ela, né, naquele dia, um dia no final da tarde, e eu lembro que eu cheguei lá e ela sempre doce, sempre sempre doce ela. E no momento que vem um rapaz com tipo uma jaulinha, um negócio, eu esqueci o nome, enfim, que coloca o cachorro assim, eu não sei, eu fiquei esperando que em algum momento ela fosse espernear, fosse chorar e que ela fizesse algum escândalo, porque assim, eu queria que ela, no meu coração, eu queria que ela fizesse alguma coisa que dissesse assim: ó, eu não vou poder deixar ela, vamos embora, viu? Ela não quer ficar, e algo do tipo. E até o rapaz levá-la para dentro, eu fiquei olhando na cara dela para ver se ela ia ter alguma reação, e ela não teve nenhuma reação. E eu acho que no final eu acabei ficando com raiva dela, porque eu queria que ela dissesse: não, vamos tentar de outro jeito, sabe? Não precisa ser assim. Eu vou melhorar, eu vou sarar. A gente dá um jeito de outra forma. Mesmo sem dinheiro, eu não sei, talvez tenha outro remédio, outro recurso. Queria que ela fizesse um escândalo, queria que ela, sabe, que ela mordesse as pessoas, mas no final não. Ela
não fez nada, eu também não tive coragem de fazer nada e acabou. Esse é o final da história. Daí depois, eu acho que passado alguns dias, eu comecei a ligar lá no CCZ procurando se eles... Na verdade, eu vinha, todo dia eu pensava em ligar lá, e algum dia eu tive coragem de ligar para ver se eles já tinham feito, né, a eutanásia, porque a minha vontade, eu estava arrependida, essa é a verdade, eu estava arrependida, eu não sabia o que fazer, eu só estava arrependida. E depois eu tive a oportunidade de fazer uma tela em homenagem a ela, né? E enfim, essa é um pouquinho da historinha dela, no fundo, sobre às vezes o que eu penso, que às vezes a gente pode usar a nossa luz e às vezes a gente escolhe o momento, né? A gente tem bem consciência disso, né? A gente, sei lá, a gente meio que manipula isso, sabe? A gente escolhe a hora que é conveniente, a hora que não é. Em alguns momentos a gente é mais corajoso, corajosa, em alguns momentos nem tanto, sabe? Às vezes a gente sente até que é muito ousadia, né? Você usar dessa luz, ou que você... Quem é você para fazer isso? Sei lá, entendeu? Como muitas vezes eu pensei, quem sou eu, né? Para falar alguma coisa ou para fazer alguma coisa, se... Eu nem, sei lá, nem tô conseguindo pagar minhas contas, nem, enfim, tenho meus problemas. Então, a gente se inibe muito, entendeu? E quando Deus pede alguma coisa e você dá alguma desculpa, quando você não usa a sua luz, de alguma forma você cria um problema para você lá na frente, entendeu? Porque às vezes é alguma coisa que Deus quer ensinar pra gente, a gente não é castigo. Eu vejo assim, Deus renova as possibilidades. Então uma coisa que você não quis, você não quer fazer a tarefa agora, de manhã, então você vai fazer à tarde. Você não quer fazer à tarde, então você vai fazer à noite. Então, ele renova as possibilidades. Então, muitas vezes, quando a gente acha que é castigo, não é castigo. Ele só está trazendo a tarefinha que você não fez antes, né? E que às vezes, sim, às vezes o problema pode piorar quando você resolve deixar para depois, né? Quando você... Como eu disse, a gente tem consciência de que a gente tem essa luz. Mas se a gente é bem espertinho para usar a hora que a gente acha mais conveniente, a gente é. Sabe? Para parecer amar na hora que é mais conveniente. E às vezes não é por maldade. Às vezes a gente acha que a gente está sendo mais respeitoso por não usar essa luz, né? Que a gente está sendo comedido, que é isso mesmo, entendeu? Ou, enfim, né? Eu acho que Jesus, ele usava isso o tempo inteiro, mesmo sabendo que as pessoas iam ficar bravas, entendeu? De repente você tem que falar algo para alguém, para defender outra pessoa, mesmo que essa pessoa fale, quem é você para dizer isso, sabe? Olha a sua vida, olha a sua situação. E Jesus, toda vez que, por exemplo, quando ele vai lá impedir o apedrejamento, né? Ele está tentando impedir o cumprimento de uma lei, né? Ele está tentando impedir o direito, talvez, de um homem traído, de fazer justiça ali, né? Então poderiam dizer para ele, quem é você, né? O que você está tentando fazer, né? Mas ele usava sempre. A gente não. Jesus, ele
usa sempre a luz dele. A gente não, a gente, mais uma vez, a gente escolhe a hora, o momento mais conveniente, e eu acho que é isso que irrita Deus, sabe? Eu acho que isso irrita Deus. Eu acho. Eu acho que ele fica bastante, pelo menos comigo, né? Toda vez ele não gosta da nossa covardia. Quando ele fala de você guarda a sua luz, você é covarde. Você é covarde. Você não faz aquilo que eu falo para você fazer. Então você é covarde, né? E muitas vezes, sim, a gente tem medo. E é normal, né? A gente... E às vezes Deus usa de diversas formas, né? Às vezes você tem um sonho, às vezes ele fala, às vezes ele mostra, né? E às vezes ele fala, tem gente que escuta mesmo a voz de Deus, né? Tem gente que escuta na mente. E às vezes você resolve atender a voz de Deus, às vezes você resolve guardar, né? Enfim. Eu não sei quando ele fala do talento, né? Agora eu tô pensando nessa luz, é como se fosse um dinheiro. Não é uma coisa que você usa e acaba. É que nem aquele talento. Então, aquele talento talvez seja uma luz mesmo. Quanto mais você usa, mais você tem. Sabe? Parece que Deus vai falando mais, ele vai abrindo mais. Agora, o dinheiro não. Acho que tem gente que tem a luz que é semelhante a dinheiro, que pensa que vai acabar, ou que tem medo de gastar. E não é assim. É que nem o amor. Quanto mais você ama, mais se dá, mais você tem. Essa luz, ela não é para ser escolhida de modo conveniente, né? Ela não é como dinheiro, que você tem que escolher, sabe, usar de modo comedido. Tanto que o homem que ele pune é aquele que fala, eu vou guardar, porque eu fiquei com medo de gastar, sabe? Fiquei com medo de perder. É isso, eu fiquei com medo de falar, fiquei com medo de ir atrás, de ver. Poderia ter tido sonho e não ter ido lá ver que realmente ela estava numa situação deplorável, entendeu? Ah, não, foi só um sonho, entendeu? Então, ter medo, ser covarde, né? Eu tenho medo de gastar esse amor, essa luz, esse talento. Tchau.